Sejam todos bem-vindos. A gente percebe, né, estava vendo lá fora, a falta, né, do relacionamento da gente, né, com os profissionais. A pandemia, a gente se culpa na pandemia, né, mas é um fato, né? Vamos fazer os eventos híbridos, os eventos online, eles perdem um pouco a força. E a nós, a associação, estamos querendo trazer esses eventos de uma maneira mais próxima. E a forma da gente conhecer as pessoas interagirem, né? As pessoas se reverem. Eu fiquei muito contente com o que eu vi lá fora. Então, voltando, eu agradeço a presença de todos, engenheiros, arquitetos, técnicos e pessoas ligadas à engenharia, que mostram interesse pelo assunto, como nós, da associação, na parte de piso. Uma perguntinha: quem é engenheiro, por favor? Arquiteto. Técnico. Esqueci de alguém? Estagiário? Estudante? Sacanagem, né, meu? Então, pessoal, eu acho que é muito legal você ver a diversificação, ela não é tão grande, mas ela existe, e ela é importante, né? Então, aqui a gente possa conhecer um pouco do nosso sistema profissional, que aqui nós tratamos efetivamente, como se fala de sistema, é o CONF, a CREA e Mútua, né? E a Associação dos Engenheiros, que vamos chamar que é uma apêndice de tudo isso, né? Então, eu queria pedir para que o senhor pudesse mostrar para vocês 3 videozinhos, 4 videozinhos rápidos, para vocês terem uma noção e a gente fazer algum comentário. Bom, Invistem você em sua família, associe-se à Mútua e aproveite os benefícios sociais, culturais, financeiros e convênios. Conte com a Mútua para suas atividades profissionais, para bem-estar, saúde, para o planejamento do seu futuro, para cuidar da sua família, caso você venha faltar, para situações passageiras de perda de renda, para planos de saúde regionais e nacionais, para descontos em produtos e serviços e muito mais. Acesse agora e faça seu cadastro. Mútua. Você sabe o que o CREA São Paulo faz? O CREA São Paulo é o maior conselho profissional da América Latina, uma autarquia federal que, em conjunto com instituições de ensino e entidades de classe, tem o papel de registrar, capacitar, defender, promover a valorização profissional e fiscalizar o exercício legal das profissões das engenharias, agronomia, geociências, tecnólogos e designers de interiores. Com isso, o CREA São Paulo impede que pessoas não habilitadas e leigos exerçam atividades que devem ser executadas somente por profissionais da área tecnológica. Um trabalho fundamental, não apenas para os profissionais, mas também para garantir a segurança de toda a sociedade. CREA São Paulo, comprometido com um futuro sustentável para todos. Desde 1998, a Associação dos Engenheiros de Jundiaí se estabeleceu como uma entidade fundamental para a promoção e defesa dos interesses dos profissionais de engenharia, arquitetura, agronomia, técnicos e empresas afins da nossa região. Nossos objetivos: ajudamos a defender os interesses financeiros de nossos associados, promovemos intercâmbio de informações e atualizações técnicas, organizamos grupos de trabalho, oferecemos oportunidades de aprendizado e sempre zelamos pela ética profissional. Na Associação dos Engenheiros de Jundiaí, nosso olhar técnico é valorizado. Somos convidados para participar ativamente em conselhos municipais e outros conselhos do poder público, sempre representando os interesses da sociedade e contribuindo para o desenvolvimento e a qualidade de vida em Jundiaí e região. Nossas divisões técnicas realizam reuniões temáticas periódicas, discutindo questões específicas das categorias e outros tópicos de interesse coletivo. E por que ser um associado? Nossos associados têm acesso a uma série de vantagens, como oportunidades de networking, convênios,
descontos em planos de saúde e cursos, intercâmbio profissional e até mesmo um espaço físico. Venha fazer parte da Associação dos Engenheiros de Jundiaí. Juntos, moldamos o futuro de nossa cidade. Só posso fazer um pouquinho, que é o nosso sistema, né? É o CREA, né? A mútua. Alguém conhece a mútua aqui? Levanta a mão. Alguém é sócio da mútua aqui? Alguém paga a RT? Nossa, só isso? Vocês sabiam que 25% do valor da RT vai para a multa? E quem não é sócio da multa, você paga R$200 por ano, no segundo ano. No primeiro ano é R$90, dos quais 50 vai para o fundo. E o restante você pode ter algumas vantagens, né? Que é interessante entrar nesse sistema e olhar. Eu falo para vocês o seguinte, não estou sendo garoto propaganda, mas estou falando para vocês o seguinte, quem precisa de dinheiro pode usar multa e vale a pena. Isso eu posso falar, hoje eu posso falar de carteirinha. Quem me conhece sabe que eu precisei do dinheiro, consegui um empréstimo e foi muito interessante. Por isso que eu gosto de compartilhar isso com vocês. O CREA, a gente sabe, né? Todo mundo fala mal, mas o bom era participar para a gente poder fazer com que o CREA possa ser diferente. Pegando isso, falo para vocês o seguinte, nós estamos fazendo um trabalho junto das divisões técnicas. A pessoa responsável por essa área é o Silvio, né? Ele que é responsável pela parte dos vídeos, ele é responsável pela parte da reunião desses grupos, os trabalhos estão sendo feitos. Como aquele que nós fizemos junto à prefeitura, do plano diretor, como nós fizemos do SAEP, né? Então, eu falo para vocês, o que é interessante? Profissionais, nós precisamos nos atualizar. E tem muita coisa que nós estamos falando aqui do engenheiro, mas o arquiteto, o técnico, também vai usufruir de muita coisa que a gente. Isso, a casa é aberta para todos. Então, nós não restringimos. Sócio, não sócio, etc. E tal. Cada um vai ter a consciência depois de falar, vale a pena, não vale a pena, e a gente pode vir atrás. Eu queria lembrar algumas coisinhas para vocês. Que eu falei, eu sugeriria que vocês pudessem acompanhar nas redes sociais, no YouTube, Instagram, Facebook, próprio site, as matérias que nós estamos colocando, os eventos que nós estamos proporcionando. Nós temos esse evento agora, vou contar um pouquinho sobre esse evento, como é que ele aconteceu, e alguns outros eventos que vão acontecer. São todos programados e planejados até o final do ano. Ok? Aos estudantes, né? Caso você sinta o desejo, poderá solicitar aqui na EJ, através do e-mail falecom@ej.org.br, uma declaração de atividade complementar, que vai servir para as atividades de vocês. Um último recado, vamos chamar assim, em breve, melhor dizendo, vocês receberam dentro dessa pasta uma ficha de avaliação. Eu pediria que, ao final, pudessem preencher, pudessem nos devolver. É muito importante para a gente entender como é que funcionam os eventos, desde quando a gente divulga até quando ele finaliza, e quais são assuntos que a gente possa levar de interesse para os profissionais. Ok? Então, esse acho que é o recado que a gente tinha que dar para vocês. Agora, partindo para a nossa palestra propriamente dita. Nós temos vários antecipados agradecimentos à Monoclor, na pessoa do Osmar, que nós conversamos inicialmente, o Fábio. Nós já conversamos do Fábio também. Felipe. Eu no telefone que até correndo me fugiu. O Felipe foi o primeiro contato nosso, né? Foi a primeira conversa. Depois, esse assunto pode ser interessante, esse assunto ele é interessante, é necessário aos profissionais. Então, começou
Aí nós viemos, começamos a conversar e resultou nessa conversa. Ele falou, não, eu vou arrumar uma pessoa que fala sobre piso, tem propriedade para tudo isso, tem toda uma contextualização administrativa por trás, né? Que vai ser o Paulo Vina, né? Então, e aí, por surpresa, quando o Paulo Vina chegou aqui, ele já era velho conhecido da casa. Sempre bem-vindo e sempre necessária a participação dele junto a gente. Então, agradeço antecipadamente ao Paulo Vina também, tá ok? Então, só vou passar a palavra para o Osmar, que ele vai fazer a apresentação do Paulo Vina, ele é a empresa responsável por todas essas atividades. Ok? Obrigado, boa noite, um evento a todos. Bom, boa noite a todos. Quero começar aqui agradecendo também a EGE, né, por nos dar essa oportunidade, né, a pessoa aqui, primeiro a Isabel, que nos atendeu muito bem aqui, fez toda essa assessoria aqui. Agradecer aqui também, né, ao Wagner, Chachá, ao Silvio, Teresa, os agradecimentos também à própria Mútua, né, a Tribuna de Jundiaí, que também ajudou a divulgar esse evento. Agradecer também ao nosso representante local aqui, né, o Felipe Pupo, que começou essa conversa toda aqui, abriu esse espaço, e as coisas estão acontecendo através dele aqui também, ele é nosso representante monoflor aqui para a parte do interior de São Paulo. Quero agradecer também a Total Revestimentos, né, um dos nossos apoiadores aqui também, a pessoa do Walter Sanches e da Tatiana Russi, o pessoal da Pisoplano, e aqui agradecer também ao Marcelo Pires, o pessoal da Ashcon, né, o Bruno, que acho que não vi o Bruno aí hoje, mas agradecer ele também. Agradecer ao Romário, o pessoal da Belo Arantes, né, e ao pessoal da Maxim, o Fábio Vinícius, o Ramiro e o Fábio Saral da Record. Também a presença da Permanel, que é a nossa empresa parceira, também faz parte do grupo RCR. Obrigado, Rita, pela presença. Né? E a ideia aqui é justamente a gente apresentar alguma coisa para vocês em relação a pisos, pagamentos. O Paulo depois vai falar mais propriamente sobre a palestra em si. Né? Antes disso, eu queria apresentar também rapidamente um vídeo institucional, né, de um dos nossos apoiadores, e depois vou falar um pouquinho sobre essa união entre Monoflor e Monobeton. Muitos de vocês já conhecem a Alpina, né? Muitos de vocês já devem conhecer Monobeton, mas por que Monobeton e Monoflor estão juntos, né? Eu vou contextualizar um pouquinho para depois a gente entrar também nos temas mais técnicos, tá? Bem-vindos a Total Revestimentos Industriais, uma empresa 100% nacional, localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo. Nosso compromisso é oferecer soluções inteligentes em pisos industriais, dando qualidade e tecnologias a nível mundial. Mais de 35 anos de experiência no mercado, nossa missão é desenvolver soluções inteligentes, incorporando viagem mais moderna, investimentos industriais de alto desempenho. Nosso compromisso com a inovação é evidenciado em nossos laboratórios avançados, onde testamos a resistência química e técnica, o apoio estético dos investimentos, utilizando tecnologia de ponta, explicando as condições para cada família, garantindo que atendam as mais altas exigências do mercado. Nossos valores são a base do nosso sucesso. Buscamos ter esse campo de mercado pela qualidade dos nossos produtos. Alcançamos para fortalecermos a marca e valorizamos nossos funcionários, construindo uma série de momentos de transparência e autoexperiência. Cada projeto é inovação e excelência. Estamos comprometidos em satisfazer nossos clientes e consumidores no mercado de investimentos industriais. Convidamos a fazer uma visita em nosso site para descobrir como podemos transformar o seu projeto. Inovação, qualidade e compromisso. É assim que construímos o futuro. Total Revestimentos Industriais. A escolha é inteligente.
Bom, começando então com a nossa agenda de hoje, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa aliança entre Monoflor e Monobeton, né? Mais adiante. A Monoflor é a empresa do grupo RCR. Depois dessa pequena apresentação, só para contextualizar quem são as empresas, o porquê delas estarem juntas aí, inicia com a parte da palestra propriamente dita do Paulo, né? Vamos falar um pouquinho também da Permanel, que é a empresa do grupo RCR, nossa parceira. Vocês vão entender o porquê da gente falar da Permanel também. E vamos reservar aí no final um tempinho para perguntas e respostas, né, alguns minutos aí no final, para a gente poder bater um papo aí no final da apresentação do né? Bom, vamos falar um pouquinho sobre Monobeton, né? Tudo começou com a Monobeton, né? É uma empresa de consultoria em projetos, foi pioneira nesse segmento, né? Isso começou com o Paulo Biner e com o Rodolfo Schwab, né? Eles foram os pioneiros nessa implementação desse mercado, nessa criação desse mercado de projetos de piso, especificamente, né? Não só isso, mas principalmente projetos de piso e drenagem, consultorias em concreto. Com isso, foi a primeira empresa, né, com esse fim. São mais de 30 milhões de metros quadrados, eu não vou me estender muito não, mas é só para vocês entenderem e eu contextualizar um pouquinho o porquê da Monobeton estar junto com a Monoflor, né? A Monoflor é uma empresa do grupo RCR, né? Então, o grupo RCR é um grupo de capital alemão, é um grupo espanhol de capital alemão, né? Está presente em mais de 27 países, atua, né, em toda a América Latina, exceto Venezuela. A Monoflor é uma empresa do grupo de origem britânica e que foi adquirida pelo grupo RCR de origem espanhol, né? De origem espanhola. E a Monoflor está presente em 10 países, incluindo o Brasil. Começamos as atividades com Monoflor, né, no ano passado, né, no início do ano passado. A Monoflor Brasil se tornou o hub de atendimento em engenharia para todas as Américas, né, América Latina, Estados Unidos. Já temos projetos fora aí, né, recentemente, projeto da Hyundai nos Estados Unidos, do qual acompanhamos também a execução. Então, o porquê de unir Monoflor com Monobeton, né? Então, a Monoflor nos procurou para entrar no mercado brasileiro. Eles queriam alguém que já tivesse conhecimento desse mercado, tivesse clientes que pudessem contribuir com essa entrada da empresa aqui no Brasil e nas Américas como um todo, né? Com isso, essa junção, essa aliança estratégica criada, né, para o desenvolvimento de mercado de novas tecnologias, a Monoflor se torna a primeira e única multinacional de segmento atuando no país. Então, isso é um pouquinho da história, né, do grupo RCR, da Monoflor, para vocês entenderem esse contexto do porquê juntar as duas empresas. O grupo RCR ele é composto de 3 grandes unidades: a unidade de applications, que eles chamam, que é a parte de execução de pisos, que não será feita aqui no Brasil, né? No Brasil foi decidido que não haverá execução própria, com equipe própria. Para isso, nós já temos parceiros, estamos formando parceiros aqui no Brasil, porque a empresa entende que o Brasil já tem um nível muito elevado de executores de piso e que podem ser nossos parceiros, e não nossos concorrentes. No meio, ali em vermelho, a parte de produtos, principalmente Rinol, Rockland e Permaban, são produtos da empresa, né, do grupo RCR, e nós, Monoflor, fazemos parte da BU de serviços, onde tem a Monoflor, parte de engenharia, parte de acompanhamento de obras, a parte da Permanel, né, do Vitor, está aqui presente, inclusive, principalmente a parte de manutenção preventiva, corretiva de pisos, né? Aí sim é feita a execução, mas só de pisos já pré-existentes. Nós não faremos pisos novos, mas essa recuperação, essa parte de manutenção, né, de pisos já pré-existentes. A Fluor Dynamics é uma empresa do grupo, né, que só atende empresas do grupo RCR. Eles elaboram os projetos de dimensionamento, os projetos dos nossos equipamentos de medição, né? E a Motif, que foi uma empresa adquirida recentemente, que é a fabricante de alguns produtos de medição, inclusive medição de F-numbers. Estamos em desenvolvimento de scanners 3D também. Isso é um pouquinho da história do grupo RCR, da qual a Monoflor faz parte. Bom, agora então eu queria chamar aqui o Paulo para dar prosseguimento aí a palestra de tendências de sistemas de pisos e pavimentos. Obrigado, Osmar. Obrigado a vocês, presentes, pessoal, os colegas de longa data.
que mostra só que a gente tem a felicidade de poder continuar naquela época, né? Tá fazendo as coisas. O que a gente vai falar um pouquinho hoje é mais no sentido de mostrar estudos de viabilidade de alguns dos sistemas que são parte do grupo RCR. Ok? Só para a gente lembrar, é bom a gente sempre dar uma passada. Nas camadas inferiores. Já o pavimento flexível, ele acaba tendo uma maior concentração de tensão debaixo do carregamento. Okay? Ele é muito mais sensível e necessita muito mais das camadas de preparo para ser um bom pavimento. Okay? Desse lado direito, esse gráfico é conhecido também de vocês, para quem já fez fundação direta, ou faz alguma obra do tipo, tá certo? Que é os níveis de distribuição de tensões conforme a profundidade das camadas de solo. Tá? Okay? E aquele colorido azul aqui mostra, dentro do programa de elementos finitos, como é que isso se distribui, qual é a concentração que você tem, principalmente nas bordas dos pavimentos. Você tem uma interferência muito maior quando chega próximo da borda do que quando você tem um carregamento mais ao centro. Por isso, aquela concentração de tensões ali em vermelho. Por favor, obrigado. Feito isso, a gente fez uma tabelinha de comparativos de custos, certo? Que cabe a todos vocês olharem, contestarem, apoiarem, tá certo? Questionarem. Não vamos fazer isso durante a apresentação, podemos fazer lá no final, mas os números que a gente tem aí do mercado. Se eu tiver um pavimento feito para uma frequência de carga de 1 milhão de passagens de eixo padrão, ok? Que é um número bem significativo, não chega a ser um trecho rodoviário, mas é a boa parte dos acessos e vias de acesso aos empreendimentos. Bom, 1 vezes 10 a sexta. Às vezes tem 1,2 vezes 10 a sexta, 2 vezes 10 a sexta, às vezes um pouco menos, um pouco mais, mas é um dimensionamento. Na primeira coluna ali, então, é por camada do que é feito, certo? Então, tem a BGS, 15 centímetros, tem o lençol de polietileno, quando é um piso de concreto. Por isso que nas próximas colunas estão os valores de cada um desses insumos. Como é que é feita a medição disso? Metro quadrado por metro quadrado, metro cúbico por metro quadrado, etc. Então, de modo que aqui embaixo, em vermelho, sempre você tem o resultado em valores por metro quadrado. Bom, aí você tem na terceira coluna as unidades, a quarta coluna é a parte de asfalto. Asfalto, logicamente, precisa, para esta condição, 2 camadas de BGS, mais uma camada, tá certo, de asfalto, mais 8 centímetros de concreto. Eu estou jogando aí 5 de binder, 3 de capa, 4 de binder, 4 de capa, quer dizer, uma coisa na faixa dos 8 centímetros. Com 2 camadas de BGS. Okay? Pintura de imprimação de impermeabilização e de irrigação. Ok? Você chega, então, nesse valor. Se eu for fazer o mesmo piso em concreto,
trabalhando com 16 centímetros de espessura de concreto, eu tenho lá a camada do lençol de polietileno sobre uma camada de PGS, que é a subbase. Depois, aqui, as composições de concreto, pagando 480 metros cúbicos, vezes 16, tá certo? E mão de obra de R$30 por metro quadrado. Tá? Então, esse conjunto aqui, R$106 por metro quadrado. Se eu for armar com tela, se eu for fazer fibra de aço, se eu for utilizar fibra sintética. Os 3 panoramas típicos que a gente tem nos projetos de hoje. 5,5 kg, 17,5 de fibra de aço e 2 telinhas lá, tipo 1,9,6. É o normal de uma troca, uma coisa desse. Tá bom? Aí você tem aqui embaixo ainda o índice de juntas que eu tenho, fazendo juntas cada 5x6, 6x7, 5x5, mais ou menos dá uma média disso daqui. E o preço de você fazer a junta e fazer a selagem do tratamento da junta, R$15 por metro linear. Barras de transferência que eu preciso em todas as juntas. Okay? Por que 35? Porque são 3,3 barras. É uma barra a cada 30 centímetros, então eu tenho 3,3 barras por metro linear de junta. Ok? Então, vem aqui o custo das barras de transferência. Cura, que está aqui embaixo, tá certo? O preço também que foi tomado aí no mercado. Você chega nesse valor aqui por metro quadrado. Okay? O sistema denominado TCP, que é pavimento de concreto fino, tá certo? Ele trabalha, como nós vamos ver à frente, com níveis de tensão muito mais baixos. Nós vamos explicar por quê. Mas ele tem lá, eu tenho uma camada só de PGS, não preciso mais do que isso, ok? Na parte de, em vez de lona plástica, ele precisa pelas juntas, porque ele tem mais juntas, só que essas juntas não são feitas para serem tratadas e nem tem barras de transferência. Ela trabalha pelo imbricamento do próprio concreto. Mas vamos lá, então tem lá o preço do concreto, tá certo? É um piso de 14 centímetros de 16, tá bom? Ele tem um pouquinho de fibra sintética ou fibra de aço, tanto faz, mas como nós estamos pegando do lado de cá fibra sintética, do lado de lá pegamos a mesma coisa. Trabalha com uma quantidade muito menor de fibra. A junta sem tratamento, a junta só de incursão, só junta cerrada, ele tem muito mais juntas para ser feito porque as placas têm tamanhos menores. Mas elas não precisam ser tratadas, não precisam ser seladas. Ela é muito, muito fina. Por quê? Porque o concreto tem retrações normais, porém, como as placas são menores, a retração por placa é menor. Então, a junta praticamente não abre. Aí você tem a junta sem tratamento, tem depois disso a junta tratada, porque quando você faz uma placa dessa, você vai fazer 20 por 30, 20 por 25. Nessas juntas de 20 por 25, 20 por 30, etc., então você tem que colocar barra, porque passa de um dia para o outro dia de completagem. Então, você coloca barras nessas juntas, ok? Daí também o preço dela lá. Aí tem as barras de transferência trabalhando no índice, que agora é de 20 por 30, e não 5 por 5, 5 por 6. Tá bom? Aí você tem um projeto que é muito mais detalhado. Ele é bastante mais detalhado, porque você tem que fazer todas as juntas dentro de uma paginação controlada. Então, exige muito mais tempo para o projeto. Depois, a cura é a mesma coisa e você tem uma referência aí de 170 e poucos reais por metro quadrado. Isso quer dizer que é a melhor solução para todos os males? Não. É uma solução alternativa para ser avaliada caso a caso, para que você tenha capacidade de decisão entre as alternativas.
Ninguém aqui está falando que uma é melhor que a outra, etc. E tal. É uma questão só de você avaliar depois, inclusive, manutenção ao longo do tempo. Nós vamos mostrar para vocês aí um pouquinho para frente. Tá bom? Okay? Logicamente, como é que você dimensiona um piso? Seja ele asfalto, pavimento, seja ele de asfalto, seja ele de concreto, seja piso interno, seja ele piso externo, etc. E tal. O que eu preciso, em primeiro lugar? Olhar a parte de solos. Como é que o solo colabora para poder fazer distribuição de tensões. Depois, eu tenho que escolher um sistema construtivo. Avaliar muito bem os carregamentos. A coisa mais comum que tem é chegar lá, uma consulta, eu preciso de um piso de 5 toneladas metro quadrado. Preciso de um piso lá de 6 toneladas metro quadrado. Agora viu a moda, eu preciso de um piso de 8,5 toneladas por metro quadrado. O que você vai pôr lá em cima? Explica para a gente, tá certo? Para a gente poder trabalhar melhor, porque a forma de cálculo para cada um desses carregamentos é diferente. Se eu tenho carga concentrada permanente, se eu tenho carga concentrada de veículo rodante, se eu tenho carga distribuída, por exemplo, um depósito para Big Bags de matéria-prima. Tá bom, é completamente diferente do que um piso que vai ter estanteria, que é completamente diferente de um piso que eu vou ter uma alta frequência de trânsito de empilhadeiras. Tá bom? Exigências operacionais. O resultado do cálculo vem dessas observações todas, tá certo? Porque eu escolhi já um modelo que eu vou estar estudando, já tenho as condições de solo, tenho carregamento, então eu posso fazer as alternativas. Aí eu tenho que olhar exatamente as exigências operacionais. Qual é a resistência que eu preciso de superfície para suportar aquele tráfego que vai ter, se tem arrasto de alguma coisa, se tem, por exemplo, queda de líquidos. Eu tenho que olhar tudo isso. Tem que explicar para o cliente todas essas situações. Verificar a parte de planicidade e nivelamento, depende do tipo de utilização, depende do tipo de equipamento, depende do tipo de empilhadeira que tem. Sistemas mais modernos que são robotizados, certo? Já tem outras exigências que não são mais nem aquela planicidade de nivelamento FF, FL, já são outros indicadores. Tá bom? Depois, recalques máximos. Acontece muito disso. Tem muito cliente que tem um solo mediano, ele fala assim, não, eu até aceito o recalque. Tem um colega nosso que escreveu um livro, que é a parte de apoio sobre solos moles, em que ele estabeleceu lá determinados parâmetros para você poder comparar para aqueles tipos de solo quais são os recalques prováveis. Escreveu o livro, está publicado e tudo mais. E é interessante, porque assim, tem muitos dos nossos clientes que falam assim, não, o recalque é até 5 centímetros, tá bom, porque eu não vou ter problema com a parte de estanteria, não vou ter problema de alinhamento, nada disso. Ok, tá bom, é razoável, tá bom? Mas ele só quer até aquele limite. Então, ele estabeleceu o parâmetro de referência para ele. Ok? Entre outros, entre os outros aí entram mais 5, 6, 10, quantos quiserem, que são exigências típicas. Aquele cliente que não quer nenhuma fissura no piso dele, o cliente que não quer juntar folha, não quer mancha no piso, tá certo? Tem um monte de outras considerações, certo? Agora, mais recentemente, que eram as exigências ambientais, tá certo? Tanto para a parte de certificação ambiental, e hoje o programa ESG, tá certo? Que está aí também para dar suporte para que você tenha uma melhor avaliação do teu empreendimento. Bom, tipicamente é isso. É uma pontuação com relação ao teu empreendimento e como é que você atende essas determinadas regras. E acompanhamento e controle durante a execução, que sempre vocês souberam que é uma parte essencial. Vários dos colegas aqui são de laboratórios de controle, tá certo? De solo, de concreto, verifica lá se a armadura está adequada, dosagem de fibra, vai olhar na usina de concreto se estão pondo os materiais adequados e tudo mais. Nosso colega da AEATAL, Paulo Sérgio Oliveira, certo? Que é uma figura carismática, porque assim, ele é o idealista.
O Paulo Sérgio defende hoje construção modular. Ele investiu isso daí, tá certo? E leva à frente. E ele mesmo fala isso. Não existe nenhuma forma que você tenha que fazer que não tenha que atender o ESG. Ou seja, quer você queira ou quer não, vai esbarrar com isso daí. Hoje, amanhã, depois, tá certo? Mas vai esbarrar nisso. Okay? Na parte de solos, a gente conhece muito bem a sondagem, a SPT, que foi o piso, ela vai te dar uma expectativa, quem sabe, do que pode vir a você conseguir, se você fizer um bom preparo daquela camada de solo. É isso, só serve para isso. Ok? Por isso que a gente defende muito o uso da viga Benkelman para você controlar, para você ter uniformidade da camada de apoio do teu piso, da tua pavimentação, do teu asfalto, não importa para o que seja, flexível ou não flexível, a viga é uma excelente referência de uniformidade. Uma grande vantagem, se eu faço ensaio de CBR, que muitos de vocês já ouviram falar ou já viram fazer, o CBR é feito numa determinada profundidade num ponto. Com uma viga Benkelman, eu posso andar 1 metro, 2 metros, 5 metros, 10 metros por caminhão e vou fazendo as verificações, okay, nas posições que eu quero de uma forma contínua e conforme as necessidades. Você pode usar o FWD, estava falando com um colega aí sobre o sistema FWD, ele é muito mais expedito, custa um pouco mais em termos da mobilização do equipamento, mas a precisão que ele te dá é muito grande, ok? E ele é uma boa referência para você ter estimativas melhores de todo o comportamento do que você vai ter no teu piso. Você pode fazer tanto que é mais utilizado nas rodovias, ok? O pessoal mede deformações com a passagem do equipamento FWD, como a gente usa muito na avaliação de pisos resistentes, de solos preparados, para você ver o que você vai ter para frente. Você tem o LWD, que é muito parecido com isso, só que numa escala muito menor. Ele é um equipamento que você faz com a mão, ele também dá um impacto no solo e te dá o retorno quanto você está tendo de capacidade de suporte. Extremamente rápido, é normal você fazer 100 e poucos pontos por dia com isso daí. A referência dele é toda geodésica. Então, se você começou num ponto que você tem de topografia, que você tem a referência geodésica, ele vai te dar para toda a topografia quais são as capacidades que você tem. Ok? E ensaio de placa, que é muito mais preciso, porém muito mais demorado. E esse você precisa, no mínimo, 24 horas de carregamento, certo? De descarregamento, para ver quanto deu de recalque. Todo o pessoal da área aeronáutica se baseia no ensaio de placa, onde eu tenho uma placa de aço, você comprime essa placa com o teu solo e faz a verificação de quanto ele está afundando. Tá bom? Aqui a gente fez uma pequena chamada, só para vocês entenderem. Se eu pego um solo que eu tenho uma determinada capacidade a 0,044. Se eu fizer uma camada de material granular com essas espessuras, se eu fizer uma camada de BGTC, brita granulada tratada com cimento, com estas espessuras, se eu fizer um solo cimento, como subbase, ou se eu fizer um concreto rolado, veja que eu posso pegar o 0,44 de lá e chegar a 0,217. Isso daí interfere quase que diretamente nas tensões de dimensionamento do piso. Por isso que a gente sempre insiste, tudo que eu investir nas camadas de baixo, eu vou ter de economia para cima. Tá? Esse é o conceito. Logicamente, eu não estou falando aqui quando você precisa por uma obrigação, por exemplo, por ter um solo expansivo, tá certo? Um solo colapsível, alguma coisa do tipo. Estou falando dentro de condições normais, e um solo normal. CBR de 8 é um solo normal que a gente tem aí, as argilas normais nossas. Tá bom? O sistema, então, todo se apoia sobre
placa sobre meio elástico, é isso. Por isso que eu preciso daquele coeficiente K, que é o coeficiente de mola de recalque. Se eu tenho ele já na parte de deformações plásticas, eu aceito já que tenha deformações na minha placa, não vai romper, mas ela vai ter deformações, tá bom? Se eu tenho já o uso de elementos finitos, eu posso fazer por trecho, eu posso ficar variando os coeficientes K por cada trecho que eu estou dimensionando no piso, então eu vou poder regionalizar mais ainda as tensões e o dimensionamento. E, por último, o sistema de piso estaqueado, que a estaca continua sendo um elemento de mola, e continua valendo no dimensionamento como uma mola, só que é uma mola distante da outra. Legal? Tá bom? Exemplos de melhoria do solo, que a gente falou lá, mas só para vocês terem fotos. Esse primeiro aí, de cima da esquerda, é uma mapa de cupim. Foi feito lá uma camada de solo preparada com uma em cima, que é um aglutinante de argila, ok? Feito sobre uma outra base que não é a tambor. Então, você pode fazer uma camada de reforço. Essa daqui de baixo é uma recicladora de asfalto, ela foi feita para reciclar asfalto, porém a gente utiliza para fazer as camadas de subbase, usando solo cimento, ou solo cal, ou solo resíduo de construção. Você pode pôr qualquer um desses três nesse tambor que ele tem aqui na frente, que ele vai fazer a mistura adequadamente, uma espessura até 20 centímetros, e já deixa preparada agora. E aqui é um trecho de solo cimento feito com um sistema bem convencional. Ó. É uma grade com um trator agrícola, que vai gradear esse material, tá certo? Eu joguei o cimento, gradeio lá. O Fábio está dando risada aqui, né? Sofreu muito. Mas assim, você faz a mistura do cimento com o solo para poder fazer uma higienização dele e depois você compacta e vai ficar um solo cimento de boa qualidade. Okay? Modelos de dimensionamento, só para vocês terem uma noção, tudo que está aqui sublinhado são os anos os anos em que eles foram lançados no mercado. Tá bom? Esse modelo de Westgard é de 1948. A PCA, Port Cement Association, está certo? 1984. A ASTO, que é outro elemento americano de pavimentação, principalmente rodoviária, 1993. Teoria de plasticidade começou a sair no mercado em 2004. A gente trabalhar com essas placas com algumas deformações. Pavimentação TCP, esse de placas pequenas, que nós falamos há pouco, não parece, mas ele está aí no mercado desde 2008. Só que aquele tipo de coisa, né? Descobriram a lâmpada de LED, mas não fizeram. Continuam fazendo incandescente, né? E outros têm outros motivos para isso. Bom, o TR-34, que é o mais conhecido, que é o que mais se utiliza para dimensionamento hoje, é o que é mais aceito, 2013. Tá? O da BCP, por incrível que pareça, também ele é antigo, mas que só tenha sido publicado em 2019. Ele sempre ficou dentro dos técnicos da Associação de Cimento, Márcio Rocha Pita, que a gente tem um Márcio que respeito por ele, tá certo? Mas que ele só foi publicado, ele só passou a ter um sistema bibliográfico a partir de 2019. Métodos de elementos finitos, 2020. E, mais recentemente, o sistema que a gente vai citar um pouquinho daqui a pouco, que é o Sigma-Slab, que ele tem uma quantidade de concreto com fibras, e, além das fibras, ele tem alguns cabos de proteção. Uma destinação muito objetiva, que é você poder fazer placas verdes. Tá bom? É uma proteção dispersa. Ele não está dimensionado com o piso pretendido. Ele é um monte de placas de piso com fibra, só que depois todos eles estão ligados através dos cabos de proteção. Bom, carregamentos, mais do que comum vocês saberem, estocagem de contêineres é uma das cargas mais altas que tem, não só pelo estoque de contêineres, mas pelos equipamentos que trafegam nessas áreas.
Carretas, muitas vezes o pessoal fala, não, eu estou com pavimento para carreta, mas esquece de falar que tem silos ou coisas desse tipo também instalados sobre o piso, tá bom? E a gente encontra umas surpresas como essa, quer dizer, um guindaste lá que está levantando uma placa, tá certo? Apoiado sobre o piso que não deveria estar lá, tá certo? Mas está. São aquelas interferências de obra que acabam causando potenciais danos nos pisos e pavimentos. Tá bom? Um desses daqui que a gente fez não faz muito tempo, foi na fábrica lá da Kimberly-Clark, em que o guindaste tinha a carga para levantar de 300 toneladas. Ok? E aí foi apoiado na rua, certo? Ninguém se lembrou de que para pôr o equipamento naquele lugar precisava de um guindaste daquele tamanho. E aí você tem que dar um jeito de tentar dar uma solução. Sistema de transelevadores, ok? Que são alturas grandes, você tem as estanterias que fazem parte da estrutura, e você tem esses postes que correm no meio das estantes, ok? Fazendo a movimentação da mercadoria em alta velocidade. Aqui na região vocês têm, tá certo? Para alguns produtos que são, assim, para esse tipo de coisa. Então, um deles que tem isso daqui é o Celma, lá em Sumaré. Ele tem um equipamento desse, tem um negócio desse para fazer macarrão, tá certo? Mas porque ele faz dezenas, centenas de toneladas no meu produto. Sistema convencional e algumas outras cargas não previstas. Inclusive, escoamento de placas de periferia, né? Esse sistema two-tap, que você tem que segurar, você tem que apoiar, você tem que estroncar, tá certo? A placa no piso durante a fase que você está montando. Tá bom? Mais uma, por favor. Tipos de estruturação. Você tem o concreto pleno, concreto sem nenhum tipo de armadura, sem fibra, sem nada, tá certo? Ele é bom, só que ele se torna pouco viável porque as espessuras acabam sendo maiores. Você tem que pôr muito mais concreto para fazer a mesma coisa. Concreto armado com telas, com barras de aço, tá certo? Ou com FRP. A pessoa pergunta o que é FRP. Eu trouxe aqui algumas dessas barras de FRP. Essas aqui, por exemplo, são barras de transferência. Mas aí você tem ela corrugada para fazer o uso como se fosse aço. Já temos, inclusive, o manual da ABS de como dimensionar estruturas com barras de FRP, e nós estamos na fase final de norma para isso, quer dizer, esse ano sai a norma efetiva de cálculo estrutural com barras de FRP. Okay? Qual é a vantagem dela? Não tem oxidação, não tem corrosão. Eu estou com um pavimento, pode ter o risco de oxidação, você tem tal barra de transferência em FRP. Tá? Hoje, elas já estão custando praticamente a mesma coisa que a barra de aço. Porque cresceu tanto o volume, quer dizer, tem tanta viabilidade de produção que acaba caindo o preço por unidade. Concreto com fibras sintéticas, tá certo? Você vai desde as microfibras, que são controle de fissuração, de retração, os mais variados materiais sintéticos, vocês têm as fibras estruturais sintéticas, de comprimentos maiores, de diâmetros maiores relativos, tá certo? Depois você tem as fibras de aço, e depois você tem ainda as fibras híbridas. O que são as híbridas? São as misturas de fibra, que os próprios fabricantes hoje já têm no seu portfólio. Tem tantos quilos de um tipo de fibra, tantos quilos do outro, já está lá dentro do pacote, ou dois pacotes separados, e você utiliza aquilo lá para estruturar o seu piso, o seu pavimento. E o concreto protendido. Tem muita gente que gosta, tem muita gente que não gosta, tá certo? Também é uma questão de experiências que se teve no passado, alguns paradigmas. Ok? Sistemas construtivos convencionais, você tem placa de 11 por 12, é mais normal,
porque você tem metade do vão entre pilares dos galpões. Galpão, normalmente, logística, galpão industrial, é 22 por 24, ou 24 por 24, números desse tipo. Então, você tem uma junta na linha dos pilares e mais uma junta entre pilares. Okay? São placas normais, vários aí, o pessoal. Se tiver alguma dúvida, o pessoal que executa está mais do que cansado de fazer isso. Jointless são as placas sem juntas, que não são pretendidas. Okay? Você pode ir até medidas de 45 por 45. Tá bom? Okay? Vantagem dela, você tem muito menos junta para tratar, muito menos junta para dar manutenção ao longo do tempo. Overlay, então, é quando eu tenho uma camada de concreto aplicado sobre um piso existente. Sobre o concreto lá existente, eu tenho que fazer uma melhoria daquele piso, ou para ganhar capacidade de carga, ou para melhorar a qualidade da superfície dele. É um piso que está deteriorado, desgastado, e você vai fazer uma sobrecamada. White topping é um termo para nós, né? Uma camada de cobrimento branca, né? Nossa, a tradução mais literal. Esse daí é o que se usa quando eu tenho uma pavimentação de asfalto e faço uma camada de concreto em cima. Aqui no Brasil, inclusive, na região aqui, tem obras feitas desse tipo há bom tempo, okay? E fora do Brasil ele é muito utilizado, muito, mais do que aqui. Então, ele é uma camada que pode ser chamada ultra fino, médio ou grosso. Tá? Então, uma camada de concreto mesmo. Okay? Depois disso, eu tenho as fundações especiais, que hoje estão com uma boa frequência no mercado, que é uma alternativa, você fazer um piso estaqueado e você fazer uma grande placa de concreto, um radier, aquilo que a gente ouviu dizer, tá certo, na escola, ouviu ver, alguma coisa de bibliografia, mas que hoje já tem muitos casos aqui. Não é a mesma coisa que uma laje de subpressão, apesar que o funcionamento é o mesmo. Só que o piso tipo radier recebe a carga de cima para baixo. E a laje de subpressão ele recebe o fluxo de água, a pressão hidráulica de baixo para cima. Então, no final é a mesma coisa, só que pensa diferente. Tá? Piso sobre estacas, quando você tem tipos de solos muito ruins, e já dando uma pequena introdução no que a gente fala do TCP, que nós estamos falando em placas que têm a distância de 1,75, 1,75, 1,80, 1,80. Somente com juntas cerradas. Motivação por que fazer essas placas desse jeito é exatamente a distribuição de tensões. Quando você faz um carregamento de uma placa maior, você tem regiões com uma concentração grande de tensões. E aí eu preciso fazer a estruturação dessa placa, preciso fazer a espessura dela, onde eu tenho essas grandes concentrações de tensão, são aquelas zonas vermelhas. Quando eu tenho um monte de placa pequena, eu só tenho um conjunto de rodas de um eixo do caminhão por cada placa. O que acontece, então? Eu tenho uma carga muito menor. Tendo uma carga muito menor, mesmo que eu tenha um solo mediano, a pressão no solo também é menor. E aí eu acabo tendo a possibilidade de fazer sem precisar de barras de transferência, nem nada disso. O gráfico dela, em termos de deformação, é esse que está aqui, para a gente ter uma noção de concentração de tensões. Eu acabo tendo uma concentração de tensões na face inferior, no meio da placa, e uma concentração de tensões na borda. Só que como elas são muito pequenas, e elas têm muito baixa retração, porque são pequenas, então elas têm uma boa transferência de carga de uma para outra, sem precisar de barra de transferência. Ok? Então, isso é, na verdade, uma mistura dos sistemas de dimensionamento, tá certo? É feito através de um programa denominado OptiPave. A RCR tem a licença de uso desse sistema OptiPave nos vários países onde ela atua, ok? Inclusive aqui no Brasil, tá bom?
Mais alguns exemplos, aí laje pretendida, tá certo? Piso sobre piso, nesse caso aqui, com uma camada de separação de lona plástica, ok? Reforços com geovelha, são todos os sistemas que a gente usa para melhorar as condições ou para você fazer. É mais um detalhamento do projeto do que alguma coisa que você fala que é imperativo. As barras de transferência que nós já falamos, assim como essas que vocês estão olhando aqui, a PRP. E uma coisa que sempre nós trabalhamos, e foi um dos motivos pelos quais o pessoal da RCR se aproximou através da Monoflor na Monobeton, é que sempre a gente fez a drenagem em conjunto com o piso-pavimento. Não há piso-pavimento que seja bom se eu não tiver uma excelente drenagem das camadas inferiores. A água é o grande vilão de qualquer pavimento. Se algum de vocês tiver dúvida, é só lembrar quando estiver passando um buraco de rua, tá certo? Pode ver. É só lembrar disso. Ok? Sistemas de logística, só para a gente finalizar. Esse aqui é um sistema bem convencional, empilhadeiras convencionais, tá certo? Empilhadeiras mais altas, empilhadeiras médias, aquelas transpaleteiras, certo? Ok? Bem convencional, tá bom? Estrutura metálica boa, está numa boa distância, uma boa condição, normal. Vai passar. Esses são os novos sistemas que já temos no Brasil, já tem obras que já estão sendo solicitadas para esse tipo de movimentação. Um deles que é a AutoStore. Na AutoStore, a empilhadeira não tem vez porque a mercadoria sobe pela própria estante. Ela sobe pelos montantes dos estantes e empurra a mercadoria nas posições que ela quer estar. Programado tudo isso, logicamente, pelo sistema de computação. Ok? E o Exotec? O Exotec é diferente. O Exotec é o sistema todo de empilhadeiras, desculpa, de estanterias fica embaixo. Em cima eu tenho um sistema de gradil, onde os carrinhos trafegam na direção horizontal, nas duas direções, tá certo? Longitudinal e transversal. Quando ela chega na posição, ele desce a caixa na posição que tem que estar e coloca lá. Que dificuldade tem isso daqui? Eu deixo de ter empilhadeira, não tenho parte do vilão dos pisos, que é exatamente que acaba com as juntas, que são as empilhadeiras, porém eu tenho uma necessidade de uma planicidade muito alta. Eu tenho que ter um piso extremamente uniforme. Por quê? Porque todos os montantes estão na mesma cota. Eu preciso que todos eles estejam nivelados. Então, o piso precisa ter um alto nivelamento. Tá bom? Novos operários, vocês já também estão sabendo disso, quer dizer, são os equipamentos robotizados que movimentam todas as mercadorias. A gente tem mais conhecido aqui no Brasil como AGV, o nome dele, certo? Mas você tem todos esses modelos, desde os que movimentam as mercadorias e também se deslocam, até os que deslocam somente os pallets, até os que movimentam somente as caixas. Essas empresas de logística, de distribuição de mercadoria porta a porta, utilizam todos esses sistemas aí, porque são muito mais rápidos, tá certo? Um volume muito maior de mercadorias movimentadas. Ok? Aqui tem algumas fotos desses sistemas. Para você fazer isso, eu tenho que ter, no robôzinho lá que trafega, eu tenho que ter rugosidade suficiente no piso para ele ter tração. Então, ele é um piso liso, tá certo? Espelhado, porém, com tração. E eu não posso ter empenamento. Então, eu tenho que ter obrigatoriamente também pisos com espessuras maiores, uma estruturação maior ou uma subbase melhor, porque eu não posso ter empenamento de placa, senão ele perde tração e eu acabo perdendo eficiência. E algumas situações que acontecem muito nesse sistema aqui, quando ele movimenta já o rack inteiro,
Tá vendo? Ele está carregando a pilha toda, ele não está carregando um pallet. Ele carrega a pilha. Tá bom? Que é a mesma situação do que vocês estão ouvindo dizer hoje dos data centers, tá certo? Que eu coloco lá os sistemas de computação para fazer o armazenamento de dados, ok? E que você tem que movimentar a prateleira inteira para você fazer manutenção, para você substituir um computador e tudo mais. Então, eu não posso ter deformações do piso da laje, ser extremamente controlado. Tá bom? Aí, a RCR, através da Monotrol aqui no Brasil, faz todo esse tipo de suporte, todo esse tipo de avaliação, todo esse tipo de acompanhamento, para você poder fazer todas essas condições. Além disso, está certo que a gente sempre especificou a parte de condutividade, que vários de vocês que são da área de revestimento estão acostumados com piso condutivo, dissipativo, antistático, etc. e tal, mas também a RCR dá o suporte de como fazer isso. Tá bom? Planicidade, esses são as normas básicas de você fazer medicação de nivelamento, de ondulação, declividade do piso. O equipamento que é de produção do próprio grupo RCR, esse aqui é um pouquinho diferente do que aquele que o pessoal está acostumado, tá bom? Mas exatamente a mesma coisa, só que é muito mais leve, é muito mais prático, tem uma capacidade muito maior de armazenamento de dados para você poder fazer várias placas sucessivas. Bom? Aí, só para vocês verem, para vocês olharem, se alguém tiver alguma dúvida, o que é planicidade, o que é nivelamento, certo? O que é rugosidade, eu falei muito rapidamente, mas são esses dados. Uma coisa que a gente está vendo, né? E é tipo de coisa assim. Há uma norma chamada 17170, que é uma norma da BNT sobre garantias a serem aplicadas nas edificações. Qual é o tempo de garantia que o empreendedor, o construtor, o executor tem que dar para o cliente final? E para espanto nosso, está certo? Espanto. Vou dizer que está certo ou errado, porque assim, tem pontos de vista diferentes. Mas se você for ver um pavimento, por exemplo, para pedestre, ele fala que tem que ter um desgaste, uma garantia de 3 anos. Se você for ver um pavimento de acesso a automóveis, ele fala que em 1 ano eu já deixo de ter garantia. Então, se alguém reclamar de laje, de subsolo, que está tendo desgaste, se passou 1 ano, ok? Mas isso é o que a norma diz. Se você está fazendo um pavimento de acesso de veículos de carga e descarga, 1 ano. Então, qualquer condomínio que eu faça, que eu tenha uma pavimentação que dura 1 ano, também está garantido. Tá certo? Por isso que eu falei que eu não vou discutir, porque, logicamente, depende do ponto de vista de cada um, como é que olha. Né? Mas é importante a gente saber que soltou-se uma norma com essas indicações. Tá bom? Do sistema OptiPave, só para vocês terem uma noção, o software do OptiPave, ele dá, inclusive, para a longevidade que eu imaginei, eu falei assim, eu quero um piso para 20 anos, tá bom. Ele te dá, inclusive, o que eu tenho que fazer ao longo desses 20 anos. Quantos por cento eu vou ter de risco nos 20 anos. Então, ó, com 10 anos eu vou ter tanto de placa com problema. Nos 20 anos eu vou ter tanto de placas com problema. Você já tem isso, você já coloca isso aí no teu budget, tá certo? Do rendimento lá, vai saber. Um pouco diferente do que o asfalto, como vocês sabem como funciona o asfalto, okay? Que você tem que fazer as camadas de recap ao longo dos anos do desgaste. Tá bom?
Nossa empresa, inclusive, né, Monoflor, nós, na verdade, somos só consultores, mas é assim, ok? O sistema da Monoflor, você tem a possibilidade de usar aquele software do OneClick, tá certo? Que te dá o quanto você tem de impacto ambiental. Com isso, você faz uma prévia, quando você faz o projeto, você acompanha a execução e, no final, você reavalia para saber se você gastou mais ou menos recursos ambientais. E aí vem a certificação do sistema. E também faz parte do EcoFootprint, tá certo? Que é a pegada de carbono. Então, esses dois programas de acompanhamento e tudo mais é que dão certificações para as várias obras em que a gente está envolvido. Futuro vai ser isso, quer dizer, nós não vamos ter operador de pilhadeira, nem nada disso, são pessoas que vão estar em um lugar totalmente isolado, operando esse pilhadeira, e os pisos vão ter planimetria verificada por scanner, já tem aqui, ou seja, já se faz o escaneamento disso, e que você pode corrigir, inclusive, durante a fase que você está fazendo o piso, não precisa esperar o piso ficar pronto para vir depois do piso. Você já faz a verificação durante a execução. E faz as correções também durante a execução. Tá bom? Ok? Esse gráfico aqui é basicamente como se fosse uma termografia. Você tem lá os pontos altos, pontos baixos, isso daí volta para o campo, já demarca isso daí, onde o pessoal está fazendo a peça de acabamento, você já faz os acabamentos ajustados. Só para ver exemplos disso. E aí, o que você vai fazer exatamente para esses sistemas robotizados, você já tem um piso inteiro dentro de um plano. Para esses sistemas aí, tipo desses que nós falamos de armazenamento, é praticamente necessário que você faça esse tipo de trabalho. Muito obrigado, Osmar. Você quer falar alguma coisa sobre o Termanel? Vitor, quer falar? Não, pessoal que não sabe me ouvir falar. Vitor. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Prazer. Vitor Vieira. A Termanel é uma empresa do grupo RCR também. É uma empresa especializada em manutenção, reparação, renovação. E agora a parte robótica voltada também à adaptação de pisos de concreto. Então, hoje, nossa presença é maciça, tanto no continente europeu como na América do Sul. Hoje, nós estamos no Paraguai, Uruguai, Brasil recentemente, todos os 6 meses. Então, estamos trilhando nosso caminho agora, começando pouco a pouco ganhar espaço no mercado. E hoje a gente trabalha muito parceria com a Monoflor relacionado a um diagnóstico preliminar de patologia. Então, tem situações que uma situação que é uma patologia mais simples, eu posso fazer essa análise. Porém, tem patologias que a Monoflor faz identificação e traz um estudo de solução. Então, hoje a gente trabalha com os produtos da XR Flora Products. E a Flora se considera uma empresa subcontratada para fazer reparo. Eu tive muitos clientes e concorrentes no mercado que só dão uma solução. Então, a gente tem uma patologia uma junta, ele soluciona. O cliente para de ter problema naquela junta, mas não foi um reparo feito adequadamente. É uma maquiagem que a gente sabe que vai durar 6 meses no máximo. Então, isso vai ser solucionado se não diariamente, semanalmente, mensalmente. A gente sabe que isso não vai desaparecer, tá? Uma vez que isso acontece, se não for reparado, a tendência é piorar cada vez mais. Então, a gente pode ver nesse aspecto aí, muito distorcionado, delaminação, problema de impacto, base, inclusive. O produto que nós executamos. Então, igual eu comentei no início, a Termanel executa todos os serviços de manutenção.
manutenção preventiva e corretiva. Então, tem um sistema de manutenção preventiva, então, faz visitas periódicas dos nossos clientes, semestralmente, anualmente, justamente apontando o que deve ser feito corretivamente para se tornar uma manutenção corretiva. Diante disso, eu ficava na reparação de todos os tipos possíveis de manutenção, de base, tratamento de junta, fissuras, renovação. Então, a gente tem um sistema chamado DRP, que é um sistema de renovação para tornar um piso antigo, um piso novo, muito voltado a retrofit e adaptação ao uso, muito na linha do que a Monoflora apresentou relacionado à robótica. Então, a gente pega um galpão antigo e traz toda essa parte de adaptação para a robotização. Então, um pouco de manutenção preventiva, fundamental para a qualidade do piso. A gente trabalha com troca de semente de fogo, semente rígido, contrato de manutenção preventiva, vou comentar. Então, a gente faz tratamento de fissura via gravidade, ingestão, corte. Hoje a gente tem um leque muito grande de serviços de executar e reparar os tipos de patologia diferentes das obras. Aqui são alguns casos recentes, então, algumas fissuras, que a gente consegue ver no caminho, algumas trocas de sanguíneos também que a gente consegue fazer reparos. Aqui é uma outra dentro do vídeo, diferente do que eu encontrando, porque costuma ver um junta-linha, os carros aplicaram uma junta-liga. E eu daria uma junta Signature, uma junta do grupo ADCR, é uma junta plástica. Então, como vocês vão ver, ela está sempre apoiada por três eixos, três pontos, quando a empilhadeira, ou a paleteira, ou o comum passa. O que acontece? Não tem impacto da transição das juntas. Por ser uma junta de construção, não se vai necessitar a troca de selante nessa junta. Troca de relação térmico, não tem nada disso. Só que passando essa junta, a gente consegue fornecer uma garantia de 3 anos para o cliente. A gente acaba, terminando diversos tipos de serviço, a gente acaba sendo contratado para fazer uma parte da obra e acaba tendo sempre aquele puxadinho, né? Porque a gente faz questão para a gente fazer outros adequados, pontos específicos, mas não sabe a gente tem tentado muito. Nós utilizamos os produtos da série também para fazer revestimento, tá? Então, revestimento oxídico, trabalha com massa e retração, para alguns pontos específicos também de reparo. Da forma dele, é isso. Obrigado pela atenção de todos. Eu fico à vontade para explicar o em relação à questão. Eu não gostaria de enxergar de maneira poeira, né? A planicidade hoje, qual é o índice de PIB hoje que se faz com a procura de planicidade? Por que eu falo isso? Eu fiz uma série de galpões. Nessa série de galpões, a planicidade, o cara fala, vamos fazer planicidade? Não. Porque meu produto também não precisava, né? A carga que era exigida também não precisava. Hoje, como vai ficar essa posição dentro do mercado? Meu ponto é o seguinte, se você fizer uma avaliação e perguntar para qualquer um dos clientes, usuários do galpão, ele, na verdade, ele não aluga ou ele não compra metro quadrado. Ele aluga, compra metro quadrado. Número de posições a serem estocadas. Ok? Então, por isso que tem subido os níveis, os experientes dos edifícios hoje, de logística, de uma forma geral,
adequar aqueles galpões que não tinham essas condições, as novas necessidades, okay? Através do trabalho de superfície, se possível. Se não for possível, você vai ter que fazer algum outro tipo de coisa. Aí tem que dar uma solução que já passa pelo lado estrutural. Tá? Mas eu diria a você assim, inclusive na área predial, corporativa e institucional, hoje já tem muita solicitação de clandestinidade de nivelamento. Escolas, por exemplo, tá certo? Utilização até dentro desse plano de acessibilidade, tem muita necessidade de fazer avaliação. Nessa área dos data centers, 100%. E todas as lajes têm que ser feitas esse tipo de trabalho. Tá bom? Tá bem? Você falou sobre garantias. 3 anos, 1 ano, do PIB. Certo? Eu falei não, eu só mostrei o que está na norma. Isso, exato. Falou sobre. Com relação a essa garantia, o fabricante, no caso ali, a norma para o fabricante, o executor. O empreendedor, construtor e fabricante e aplicador. Isso. No caso ali, um desgaste do piso, alguma coisa nesse sentido. Até que ponto essa garantia ela vai envolver também o prestador de serviços, por exemplo, do concreto, na concretura? Então, isso é uma pergunta que não sei o que tem que responder. É a norma. Tá certo? Porque você vai ver, ela, inclusive, ela sobrepõe, em alguns aspectos, a norma de habitabilidade. A norma lá de utilização de edificações fala de um determinado índice ou um determinado período de garantia. Pelo Código Civil, você já tem a garantia mínima de 5 anos, ou se tiver alguma intercorrência, vai para 20 anos, até 20 anos. Tá certo? E aparece uma norma que diz isso. Então, isso que eu falei, não sou eu que tenho que explicar. Certo? Alguém vai ter que explicar isso daí, como é que fica. Tem ele que vai julgar. Aí vai na mão de um juiz, tá certo? Se o perito de um dos lados for hábil e souber usar as palavras da norma, ele vai defender um lado ou outro. Certo? Entendi? Não? Só concreto. Precisamos sobre exatamente esse ponto. Isso. Perguntas? Pode ser. Boa noite, Paulo. Está sendo gravado. Aqui, na questão do piso de 60. No caso, ela tem umas placas menores. Então, você tem mais juntos, que você comentou, né? Você não tem o tratamento. Quando que fica o tráfego de empilhadeiras dela, né? Já que você não... Essa questão de funcionamento, vai ter alguma coisa assim? Não vai ter. Ela serve para pavimentação. Por isso que o comparativo dela foi para asfalto. Tá. Ou para piso de excesso. Especificamente para pneumática. Tá. Se você tiver empilhadeira de pneumática, dá bom. Ok? E a questão de desplacamento, manutenção de postos, tá? Nunca uma, como que fica essa junta tratada? Então, eu pergunto desplacamento porque você pega aqueles paralelepípedos, né? Quando dá aquela chuva, alguma coisa que chega a desplacar, alguma coisa que chega a acabar. Esse caso aí é assim, pelo fato de ela ser uma paginação de juntas, porque tem um disco de corte fino, você trabalha com um disco de corte de 2 milímetros, e a profundidade do corte é mais raso do que o que a gente está acostumado. Não é aquele 1/3 da espessura, é menos. Então, essas juntas são basicamente de indução de fissura. É só para a eventualidade de querer aparecer uma fissura que ela
que a gente tente fazer com que ela vá para lá, tá certo? Isso aí é verdade. Então, por ela ser muito fina, se um dia eu tiver que fazer uma remoção, uma substituição daquela placa, eu simplesmente faço o corte até embaixo, ok? Corto o restante, tiro uma empilhadeira, uma retroescavadeira, aquela placa. Se você fizer a conta, o peso dela é bem razoável, muito diferente de uma placa grande. Você coloca barras de transferência e faz uma nova completagem. Ok? Então, você completa aquela placa, você repõe aquela placa que precisa ser danificada. Aí precisa, porque ela ainda vai ter 1,75 m, mas ela é muito fina. Bom, só preciso fazer a passagem de um produto qualquer para não colar o concreto novo no concreto velho. Só isso. Bom, ainda sobre a questão das garantias, né? Confesso que eu fiquei surpreso com o ano. O mercado, os grandes galpões. O contrato está aceitando isso? Os seus clientes grandes galpões, ele coloca no contrato que quer 5 anos, 3 anos, 1.000 anos, sei lá, alguma coisa assim. então, isso é uma coisa assim, por isso que eu falei que é uma questão a ser julgada. Porque até que ponto pode se colocar num contrato uma cláusula diferente do que aquela de norma? E aí, doutor? Uma coisa, estou na questão de conversar, né? É difícil comentar, né? Que nem ele falou, né? Não dá para você comentar um ano. Tem que passar na cabeça. Tem que olhar assim, sabe, né? Por exemplo, se você tem uma roda de poliuretano, eu falo para vocês uma coisa, que desgraça isso. É impressionante. Não há lábio que aguente, não há lábio que fique. Quando você faz uma manutenção com um trem desse, você fala para o cara assim, vamos fazer um contrato de manutenção, o cara faz assim, e na verdade é o seguinte, tem outra. Vocês querem coisa pior do que tudo isso? Quando você não trata da maneira adequada esses lábios, essas juntas, sabe o que acontece com a empilhadeira? Ela quebra. Porque isso daí sacrifica por demais o sistema de tração da empilhadeira. Então, ele recebe todo o impacto. Na hora que você pega, que você encosta, hoje não tenho bem certeza, o sistema de tração hoje deve estar na faixa com os da pau. 30 mil. 30 mil reais. E eu falo para vocês, isso aí para quebrar é muito rápido. Então, quando você fala um ano, quando você fala do que você tem toda uma preocupação, sem dúvida. Você não faz piso de pau. Você não faz. Você faz piso de pau. Você não faz. Né? Agora, a norma, ela faz isso daí, eu acho que ela é contrária ao que o mercado tem, o que o mercado oferece, o que ele dá lá dentro. Então, mas é complicado. É questionável. É questionável. Bem colocado. Por isso que não dá para a gente criticar de um lado e do outro, mas tem que ser levado em consideração e feita uma ponderação adequada. Exatamente. Esse percebeu que eu achei extremamente interessante. Algumas perguntas. Primeiro, o que é uma quantidade muito boa da sua base para você não ter ancoragem dessas máquinas, para não ter acúmulo de tensões, de estar distribuídas. Segundo, é a questão do geotexto. Por que não fica aí um filme de polietileno para evitar uma barreira de vapor? E o terceiro, pensando, não é um piso adequado para emissões de epóxi, sim, pela quantidade de juntas, né? Só para o piso externo. A alimentação. Tá. Por isso que eu falei que eu estava acompanhando sempre com uma solução em asfalto versus isso, ou um pavimento típico em concreto versus um sistema modificado. Tá bom? Respondendo a sua pergunta, é assim, que a gente fala alguns itens sobre todo o programa. No programa, há uma exigência de teor de finos na base. Ok? Nivelamento é obrigatório. Não se faz
um piso desse tipo se não tiver, inclusive, acompanhamento da própria monofórmica. Não faz. Tem que conferir tudo, conferir, inclusive, planicidade, qualidade da massa. Até os colegas que estão fazendo aí acham chato que a gente vai lá, e quando um vai, o outro vai dar um pitaco, reclama de alguma coisa, tá certo? Mas assim, para você ter a garantia que você quer economia, você tem que cumprir também determinados controles. Então não vai ter nenhum tratamento de junta, vai estar só as juntas de Sim, sim, não, isso eu entendi, tá claro. Mas as que estão dentro daquele plano, não, encerrado. Não, porque como é a Alicena fechada. Não, por ser uma Alicena agora começar, é percebidinho, tem que ser o investimento para poder treinar para ser trabalho. Eu tenho um monte de junta, preciso treinar, fazer isso aí, sair para algum lugar, tá certo? Vapor, né? Vapor, porque a junta é tão pequenininha, você vai ver depois ela não abre. Obrigado. Paulo, boa noite. Isso aí, a pergunta serve para o Vitor também, da Israel. Há algum levantamento de custo do piso bem executado e a manutenção, a recuperação do piso? O grande custo que tem, tá certo? Em primeiro lugar, é sim a manutenção do próprio piso. Mas onde você tiver empilhadeira, o maior custo é de empilhadeira. O Xaxá falou. A grande reclamação é do operador logístico, que deixa de pagar a locação para o dono do galpão e deposita em juízo, bloqueia e não paga. Por quê? Porque a conta dele de manutenção de empilhadeira vai lá para cima. Se for empilhadeira elétrica, o sistema de lógica da distribuição de tensão da bateria para as rodas é feito sobre uma plataforma. E empilhadeira não tem suspensão. Então, cada impacto que dá vai direto para aquele painel. E aí está curto e é exatamente o que você já falou. Queima lá o motor. 30 mil é... Não, imagina você tem lá 50 empilhadeira convencional. Quantas você está deixando de manutenção por conta desse problema? Uma carga pontual de 6 toneladas. Aí você falou que está na moda agora de botar de 8 toneladas. No começo da palestra você falou que precisa do estudo de levantamento, né? De rodagem, que vai lá em cima do piso. Fazer o piso com uma folga de carga, né? Não ajudaria a não ter tanta recuperação? Então, faça um sistema que tem menos juntas. Quer ver? Faz um sistema desse que a gente estava falando aí, o Sigma, né? Que você vai ter, então, o piso 50 metros, no mínimo. Vai até 100, 120 metros sem nenhuma junta. Está muito longe? Aqui na região você tem. Se você for pegar aquele empreendimento que tem aqui em Cabaiúva, que foi feito para uma empresa, que era a DHL, depois a DHL foi vendido para a Brookfield, a Brookfield já vendeu, todos aqueles pisos são vendidos. Distância de juntas, 100 metros. Você tem uma junta cada 100 metros de comprimento. É um investimento inicial. É que as pessoas fazem a conta só, tá certo? Do mais barato do mais barato. E não olha depois a parte de operação e manutenção. Entendeu? Somando o que o Paulo falou, a gente encontra alguns tipos de perfil de cliente. Né? Perfil de cliente que eles entram no galpão dele olhando para cima. Só vê o valor que está na estanteria. Isso para eles nem nota. Só vai notar quando tem algum problema. E tem um tipo de cliente que ele identifica o valor, vê o valor do piso dele. Então ele sabe se não adianta ele ter diversos milhões de produtos na estante, se o piso dele for uma porcaria, ele consegue trabalhar. E mais do que o Paulo falou com relação às empilhadeiras, está sendo constante o pessoal de segurança do trabalho reclamar de afastamento de funcionário por conta desses impactos contínuos, aquela mulher, né, de lesão, de esforço repetitivo.
dor nas costas, dor no punho, muito relacionado a isso, junta com problema, um buraco no piso. Então, tem situações que a própria segurança do trabalho faz uma requisição de intervenção, de parar o setor do galpão, não tem produto, então, imagina a ociosidade daquele lugar por conta de uma patologia. Quando chega nesse ponto, ele lembra da gente. Né? Mais alguma pergunta? Gostaria de comentar. Todo mundo conhece a Natura? Já passaram lá na frente? Vocês sabem o que tem lá dentro? Tem um galpão com 32 posições básicas de altura. 30. E esse prédio que tem conhecido, uma patologia que ele teve lá. Teve um problema de fundação e ele não pôde ser utilizado. Aí tiveram que calçar, tiveram que congelar, tiveram que fazer ele, mas aí foi problema de fundação, propriamente. Cavernas de Cajamar. Exatamente. Exatamente, a caverna de Cajamar. E o que tem por trás de tudo isso aí? Né? Quando eu estou falando, agora vocês imaginem. 32 posições pálidas e o tipo de dispositivo que vai andar lá dentro, que o Paulo falou anteriormente. A precisão que esse equipamento tem que andar. Ok? Então, acho que isso aí é uma coisa que a gente tem que estar sempre focado. E ele vai para baixo. E quando a gente fala na parte de baixo do baixo, tem algumas perguntas que foram feitas e algumas considerações, que é muito importante na hora que se fala numa parte de piso. Né? Perguntas? Força, pessoal. Vamos passar a perna neles na parte de projeto? Está aí, né? Os ensaios são realizados. Só levar esse. Esse microfone tá bom, esse aqui tá. Não estava ligado. Dos ensaios que estão realizados, qual que, para vocês, tem uma melhor eficiência de diagnóstico? De solo? Solo, para a questão de solo e Você tem que começar pelo SBT, de todo jeito, até para você saber o que você vai fazer. Que não é só para pavimentação, mas você tem a própria edificação. Fundação você vai usar, etc. O diagnóstico que você faz do SBT é muito importante que seja uma pessoa que tenha experiência, porque ele vai olhar aquilo lá e vai falar assim, tem um negócio aqui que me preocupa, certo? E aí ele vai pedir para fazer um ensaio de CPT1 ou DMT, que é um ensaio de verificação da pressão de resposta do solo para uma determinada pressão que foi aplicada. E isso você pode fazer em todas as profundidades. Então, ele vai fazendo em espaços muito menores. Não sei se você já acompanhou no CPT1, está certo? Ensaio de forno, onde é mais conhecido. Okay? Ou DMT, que você tem duas placas com um elemento de injeção de um gás inerte, que você faz pressão e verifica quanto o solo responde para aquela pressão. Então, ele te dá as pressões que aquele solo já sofreu ao longo do tempo, tá certo? E se ele tem algum tipo de risco de colapso. O teu carregamento, você já definiu. Ok? Aí, vamos dizer assim, que ele fez tudo isso, falou, não, legal, está tudo bem. Agora, então, vamos começar a preparar as camadas para fazer o aterro, fazer o reposição de leito, final de terraplenagem. Você faz da região do corte, faz da região do aterro, etc. E tal. Aí, então, você vai fazer um desses ensaios que eu sugiro seja feito de Gabbenkian, porque ele te dá velocidade e te dá homogeneidade. Então, você vai ver de todo o trecho que você preparou, como é que aquilo está. Se está homogêneo ou não está. Se não tiver homogêneo, você vai interferir naquele ponto. E não refazer todo o trecho. Vai fazer uma intervenção localizada. Tá bom? Ah, não, mas não cabe. Então o caso lá
num prédio que foi feita a pavimentação sobre um solo inadequado. Tá? Aí você pede para fazer o ensaio de liga-bem, não, o caminhão não entra. Não pode entrar dentro do condomínio. Você tem que achar um outro sistema. Aí o LWB é muito bom, muito prático. Porque eu falei, dá para fazer um número muito grande de medições por dia, e ele vai te dar a mesma referência como se fosse a viga dentro. Tá bom? Okay. Tem uma carga mais alta, vai para o FWB. Tá? Então você vai melhorando ou vai subindo a régua conforme a necessidade. Tá? Mais alguma posição? Não, acho que só deixar que sempre o canal da comunicação é aberto através da associação. Eles têm contato nosso, eles sabem disso. Fiz algumas vezes eventos aqui, tá certo? Porque a gente fala o seguinte: tecnologia guardada na gaveta não serve para nada. Se a gente não vem aqui falar para vocês, mostrar, etc. e tal. Depois eu fiquei com uma dúvida. Deixa eu ligar lá e perguntar como é que é. Então, você esclareceu, ou seja, você está começando a difundir dentro de uma plateia como essa, seleta, tá certo? Cada um de vocês, no final, é um multiplicador. Eu dirigir um negócio lá, deixa eu ligar lá para ver como é que é. Você já está multiplicando conhecimento. Esse é o nosso espírito. Tá bom? Ok? Fiquem à vontade. Muito obrigado. Pela participação e tentar nos levar para esse momento. Essa oportunidade que eu falei para vocês no começo, que é muito importante, realmente, as pessoas conversarem. Olha, né? A gente sempre falta. Não devemos quem falou para mim assim, não dá para fazer tempo livre. Por isso que eu não fiz. Eu falo, não, tem que fazer vida artificial. Nós precisamos trazer as pessoas para a associação. Nós precisamos mostrar as pessoas dentro da nossa sociedade. Eu não poderia esquecer, Jardim de Feijão tem 6.800 engenheiros. 6.800 engenheiros. Essa produção que nós estamos tentando trazer juntos, e cada vez eu agradeço vocês a essa oportunidade de estar levando esse conhecimento a toda essa plateia. E eu vou tentar levar mais, gente. Esse vídeo vai ser postado, esse vídeo vai ser levado. Eu convidei o pessoal de fora da nossa comunidade aqui, né? Fora da comunidade, eu falo junto aqui com isso. Então, nós, sem chance, não posso. Então, nós vamos fazer, nós vamos divulgar até gravação. Então, essa é a nossa para vocês tem uma outra condição. A Associação de Engenheiros, nós estamos com o coworking, certo? Cada pessoal prega, o resto a gente pode conversar. Eu estou falando do pré, que é uma regra que nós temos. Quem precisar utilizar esse espaço está disponível para todos os profissionais. Primeiro, eu quero que vocês venham, vocês conheçam, né? Eu tive a oportunidade de falar com eles, olha, venha conhecer, venha ver, né? Nós temos 2 salas privadas, ele tem monitores, você vai lá, você consegue falar com o teu cliente, expor para ele, né? Nós estamos fazendo um estúdio para a gente poder fazer as gravações e levar para vocês. Isso que eu falei para vocês nos acompanharem nas redes sociais. E o que a gente quer? A gente quer levar conhecimento, informação e a gente mudar um pouquinho esse conceito que nós temos. Quando eu falo conceito de engenharia, eu conversei com uma série de pessoas. Todo mundo se queixa que a engenharia também. É novidade para mim. Quando eu falo de engenharia, mas é tudo também. Mas não é novidade para mim.
Agora, nós estamos tentando fazer, dentro do nosso papel, tentar levar alguma coisa melhor para os profissionais, que é o nosso papel, que é a Associação dos Engenheiros de Engenharia. Nós vamos atrás dos profissionais. Então, esse é o nosso foco. Temos outras atividades fora, né? Eu, por exemplo, tenho uma outra atividade fora, que não tem a ver com a Associação dos Engenheiros, é uma parte bem benemérita, etc., mas é um outro foco. Aqui são os engenheiros, é a classe que a gente tem que abraçar, é a classe que nós temos que fazer hoje. Eu vou aproveitar para mostrar para vocês, apresentar para vocês os nossos diretores. Nosso presidente é o Dresa, vice-presidente. Subiu. Já estou vendo passar o cargo. O Adilson. Uma azulzinha lá atrás. E o nosso, ele é um pouco mais conhecido, mais todo conhecido agora. Então, pessoal, muito bom que a palavra final, não gravação final não, mas eu gostaria do agradecimento final de vocês. E eu vou a associação realmente nós negócios bastante. Então, vamos fazer uma processo para nós estruturarmos também os capitais. E ainda não estamos nisso, de forjar as boas práticas da engenharia, se tiver quiserem nos consultar, aqui nossa página tem um contato pessoal aqui no site. Então, a negociação com vocês é um espaço. Você se faz